Hoje com o pastor Joseph Prince. A nação é Israel com 12 tribos e são diferentes umas das outras? Amém? Cada uma tem a sua característica, tem diferentes dons, até uma tribo podia falar sobre os tempos, a tribo de Issacar, e outra tribo que tinha homens que usavam a funda com uma pedra e não erravam nem um fio de cabelo, a Bíblia diz, a tribo de Benjamim, e eles eram canhotos. Amém? Uma tribo tinha muitos guerreiros, outra tribo tinha sacerdotes. Então eram todas diferentes e hoje temos um corpo de Cristo, mas temos diferentes tipos de tribos. Amém? Me alegro que você é dessa tribo. Mas amamos as outras tribos. Amém? E a nossa tribo mesmo que você não goste, é chamado de povo da graça. E alguns deles estão falando mal, mesmo quando eles falam que somos da graça, estão falando mal de nós, mas alguns falam muito bem porque fazemos parte da revolução da graça, amém? Mas é lógico que nós amamos muito participar dessa tribo, mas nós sabemos que há um Israel. Não tem dois Israel. Quando Deus olha, por exemplo, para Singapura, ele vê uma igreja. Amém? Deus não vê igrejas. Nós vemos igrejas, Deus vê uma igreja. Amém? Mas tem a igreja local e Deus respeita isso. Amém? Deus sabe que tem igrejas diferentes, por isso Jesus falou para 7 igrejas no livro do Apocalipse. Uma carta bastaria, mas ele escreveu 7, certo? Então, há um reconhecimento do jeito que as coisas funcionam. E olha bem, o Senhor deseja o nosso crescimento. E como eu falei agora mesmo, que quanto mais crescemos, certo? E isso é muito prático, por exemplo, numa igreja grande, existe uma possibilidade, e eu não gosto de falar que é por coincidência, mas numa igreja grande as coisas acontecem. Não é que você não pode encontrar aquela pessoa com quem você vai passar a vida numa igreja pequena com 10, 20, 30 pessoas. Mas quantos sabem que se uma igreja não cresce ano após ano, tem algo errado? E talvez o pastor tenha que se ajoelhar e pedir a direção de Deus, perguntar para Deus onde ele está errando, como Moisés fez na montanha. E Deus disse, faze tudo de acordo com um modelo e não há desculpa para a falta de crescimento. Você não pode aceitar esse tipo de coisa. Olha, todos nós começamos da mesma forma, uma criança começa assim, ela cresce 2, 3, 4, 5 anos de idade. Mas se tem 4 anos de idade, então a criança é bem pequena e nós sabemos disso, ela é muito bonitinha. Mas se tem 20 anos e parece com 4, não é nada bonito. Temos que ver o que está acontecendo de errado. Estou certo? Não é isso? Olha, e por que eu falei isso? Por favor, não critique e não comece a ter uma atitude errada com igrejas que são pequenas em termos de pessoas. Como eu disse antes, sabe? Toda igreja é preciosa para Deus, até o menor dos plurais. 2. Quando se reúnem, Jesus está no meio. Posso ouvir um amém? Mas não podemos dizer que Deus nos quer pequenos. Igreja grande não presta, igreja grande aquilo. Não, certo? Nós também temos reuniões de pequenos grupos. Certo? Temos essas reuniões bem pequenas. Amém? Essas reuniões são boas. Quando eu faço isso, por exemplo, quando eu saio para jantar, geralmente quando eu vou a um restaurante, eu vou com os meus irmãos. Eu como com o pastor Lawrence. Eu não posso sair e jantar com todas as pessoas, isso não é prático. Isso simplesmente não é prático. Estou certo? Então pare de dar desculpas. Se você não está crescendo, temos que ganhar almas. A pessoa mais amável que já caminhou na terra. Ele falava do inferno, ele falava de pessoas vivas no inferno, olhando para cima com tormento nas chamas, e por isso ele veio e derramou o seu sangue. E olha, se houvesse outro caminho para Deus, Jesus não podia ter morrido, ele morreu em vão. E também todo o seu sofrimento, não amigo, ele morreu porque nos ama para fugirmos do inferno e irmos para o céu, glória a Deus. E Jesus fez tudo isso para salvar muitas almas. Você tem que falar para todo mundo, para os seus amigos e familiares. Amém, fale com eles, talvez quando você for até o seu salão de beleza, a pessoa que corta o seu cabelo, ou talvez quando for tratar da pele, aquela pessoa que te ajuda, ela pode ser a filha de uma pessoa que é de um outro país, está trabalhando ali. Fale alguma coisa sobre Jesus e deixe uma boa gorjeta. Por favor, faça isso. Você representa o Senhor. Seja generoso, amém? Fala para eles e convide-os para a igreja. É uma forma, sabe, de falar sobre Jesus. Fala que o Senhor as ama. Pregue, pastor Prince, amém, aleluia. Você está entendendo? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Amém, não é só para nós ou para a nossa família, eu tenho.
Só para você. É para todo mundo. O mundo geme, está clamando por isso. Olha, entenda que os problemas deste mundo não podem ser resolvidos com o braço de carne ou a sabedoria do homem. Só serão resolvidos com as pessoas sendo transformadas de dentro para fora. Os problemas da América, agora mesmo, não tem solução na política. Não é pelos votos. Só serão resolvidos com as pessoas sendo transformadas. Amém? De dentro para fora. Não pode ser ideologia mais ideologia. Tem que nascer de novo. Amém? Glória a Deus. E toda a igreja diga amém. Olha, então vemos que Números 26 fala de numeração das tribos. Então vem Números 27. E agora chegamos. Tudo bem? As 5 filhas de Zelofeade foram até Moisés e falaram assim: e apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar o sacerdote, e diante dos príncipes de toda a congregação à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto. E não estava entre os que se congregaram contra o Senhor no grupo de Coré, mas morreu no seu próprio pecado, e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Olha, as mulheres naqueles dias não podiam herdar. Somente os homens herdavam. Amém? As mulheres casavam e tomavam posse da herança do marido, mas elas não tinham irmãos, eram 5 mulheres, todas elas irmãs. O pai delas morreu e elas falaram para Moisés que não foi na rebelião de Coré. Coré foi aquele homem que se levantou contra Moisés dizendo: quem é você para ser o líder de todo o povo? Nós somos santos. Amém? Quem é você? E Deus então abriu a terra para engolir todos eles. Amém? Então elas falaram para Moisés que ele não se juntou aos outros na rebelião de Coré. Ok? E o que elas queriam? Olha a paixão delas, olha o coração delas, olha a fé delas. Elas queriam a herança delas. Não tinham uma atitude de desprezo para com a sua herança. Elas queriam a herança. Amém? E a Bíblia diz: Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Era um caso novo, não era? Era algo inédito. Glória a Deus. E estamos aprendendo que a fé toma posse. A fé toma posse. E olha a fé ousada dessas mulheres. Elas queriam o que Deus tinha dado. Elas não queriam outra coisa, queriam o que Deus tinha dado, e naquele caso era a terra. Para nós, está tudo ali declarado em Efésios, no capítulo 1, amém? O fato de que estamos em Cristo, somos santos, inculpáveis, tome posse disso. Temos o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da sua graça, amém? Posso ouvir um amém? Aleluia, não só isso. Pelas suas feridas, fomos sarados, amém? Por isso nós temos saúde, glória a Deus, se tomarmos posse do que Cristo fez. Amém? A nossa mente, Jesus usou a coroa de espinhos. Por que ele usou aquela coroa? Ele podia ter morrido só pelos nossos pecados na cruz. Por que ele teve que usar uma coroa de espinhos? Porque Deus amaldiçoou a terra. E quando ele fez isso, ele disse a Adão algo que não devia acontecer. Deus não criou o homem para viver assim. Mas Deus disse: pelo suor do teu rosto comerás o pão. E depois disso, o homem teve que trabalhar, teve que se estressar. E Jesus suou sangue. E quando o seu sangue e o suor se misturaram por causa do poder de redenção do seu sangue, ele nos remiu a todos da maldição do suor. E usou a coroa de espinhos porque o espinho representava a maldição. Deus disse: maldita seja a terra por tua causa, Adão. E olha, essa terra por onde você anda se torna terra abençoada. E porque ele usou a coroa de espinhos, amém? E todos aqueles espinhos representam todos os pensamentos de maldição que você tem. Pensamentos que te atormentam, te roubam a alegria. Até agora mesmo você não consegue nem se focar no que eu estou dizendo, por causa de pensamentos que te perturbam e tentam roubar de você a alegria e a paz que Deus tem. Tudo na sua cabeça. Mas olha bem, Cristo te remiu destes pensamentos. Todos aqueles espinhos representam pensamentos negativos, malignos. Pensamentos negativos. Pensamentos de pecado. Ele nos remiu disso quando suou sangue. Posso ouvir um amém? Essa é a sua herança. Ele foi destituído de bens materiais enquanto estava na cruz. Todos os quadros não podem representar o que aconteceu na cruz, porque a Bíblia diz que a sua imagem foi transfigurada mais do que qualquer homem e a sua semelhança mais do que os filhos dos homens. Então, do jeito que ele ficou, foi horrível. Por quê?
Ele carregou todo tipo de caroços, de tumores na cruz. E ele ficou tão horrível, a Bíblia diz, que ficou pior do que qualquer homem. Sua imagem, o seu rosto, foi transfigurada mais do que qualquer outro homem para você ficar bonito, ok? E foi destituído de bens materiais. Uma das últimas coisas que ele viu da cruz foi os soldados lançando sorte sobre a sua roupa. Conheceis a graça do Senhor Jesus Cristo, que mesmo sendo rico se tornou pobre por vós, para que vós, pela sua pobreza, vos torneis ricos. Amém? Então essas irmãs queriam a sua herança. Nosso pai morreu e não teve filhos, porque a nossa herança deve ir para alguém. E Moisés disse, olha, isto é um caso novo. Isso é ousadia. Deixe-me falar sobre essa fé. Fé ousada. Uma fé simples e ousada tem sempre a garantia de receber recompensa. Você pode anotar isso. Sempre é garantido ter recompensa. Deus a ama, sabe por quê? Porque glorifica a Deus. Uma fé simples, uma fé ousada, glorifica a Deus e Deus a honra. Deus não decepciona esta fé, senão ele negaria a si mesmo. Deus ama uma fé simples e ousada, ele ama ser confiado, e falo com reverência, mas é verdade. Deus ama ser usado. Adoramos a Deus, mas precisamos confiar nele. Jesus falou que ele é o pão da vida. O que você faz com o pão? Eu sou a fonte de águas vivas. O que você faz com água? Eu sou a luz do mundo. O que você faz com a luz quando você está no escuro? Usa. Você usa. Porque ele sabe que senão você vai usar a sua mente, a sua imaginação, a mente de alguém, os artifícios de alguém e as invenções de outras pessoas. Sabe? Ele não quer isso. Ele tem ciúmes de você com amor. Deus ama quando confiamos nele e ama ser usado. Quando alguém usa o seu poder, ele para e vira e pergunta quem é que usou o meu poder. Eu quero ver quem fez isso. Ele ama ser confiado e ser usado. Se você me usa, eu me esgoto. Mas se usar o Senhor, é como se ele ficasse reinvigorado. Amém? Então, Moisés levou a causa diante do Senhor. Era uma causa nova. E o Senhor amou isso. E olha a resposta de Deus. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: as filhas de Zelofeade falam o que é justo. Em outra versão diz que isso é legítimo. Palavras nobres. Palavras que subiram logo ao céu, ao trono, ao coração do Deus de Israel. Deus ama isso. Ele ama uma fé simples e ousada. Essas mulheres tinham isso. E olha, vamos ler? Olha o que Deus disse. Mais adiante, e falarás aos filhos de Israel, é Deus ainda falando, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. Por causa das filhas de Zelofeade, essa lei passou a existir. Amém? A fé foi além da lei e alcançou o coração de Deus. Isso acontece sempre. Será que eu tenho que te mostrar do livro sagrado, aqui, tudo o que está escrito aqui, página após página, falando de Abraão, de Sara, de Débora e também de Raabe? Fala de também Maria e fala da mulher Cirofenícia, o Antigo e o Novo Testamentos. Muitas e muitas vezes, como a fé vai além do tempo e do espaço e como a fé traz a resposta de Deus para o aqui e agora. Elas herdaram, amém? As filhas de Zelofeade. Olha, Deus diz: e se não tiver filhas, então a sua herança dareis a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Amém? Se também seu pai não tiver irmãos, então dareis a sua herança a seu parente, aquele que lhe for mais chegado da sua família. Certo, o parente remidor. E isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. E olha, este é o começo das leis que nós temos hoje, sabe, que dá direito às mulheres. A propriedade do marido. Quando o marido morre ou a propriedade
do seu pai e até mesmo quando o pai tem filhos. Graças a Deus por essas mulheres. Posso ouvir um amém? Você está desejando mesmo aquilo que foi comprado para você? Com um alto preço, tudo o que Jesus sofreu foi terrível e ele fez por você e eu. Amém? Custou para ele um preço alto, porque ele nos ama. E o Senhor ama isso. Preste atenção no que eu vou falar. Nunca tenha esse sentimento que Deus vai te castigar por sua fé ousada. Como você pede isso de mim? Porque você está pedindo coisas grandes. Sabe, isso nunca. Não há nenhuma repreensão nos evangelhos na Bíblia. Quando menciona repreensão, nunca foi porque pediram muito. Vemos reis fazendo isso em alguns teatros. Amém? Reis fariam isso. Você está pedindo muito. Você quer se casar com a minha filha? Algo assim, sabe? Não é? Pastor Prince pode falar isso. Você pede muito. Amém? Eu só tenho uma filha, ok? Amém? As repreensões que Jesus usou para com os discípulos, nas Escrituras, e ele fez isso mais do que uma vez, foi sempre, ó homens de pequena fé. Ó homens de pequena fé. Isso também era para encorajar, porque ele estava dizendo, a fé é a mão que toma, e ele disse o quê? Porque você pega tão pouco. Porque você pega tão pouco, nunca foi, ó você de grande fé, porque você pede muito. Mas sempre ó homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Portanto, se Deus veste assim os lírios do campo, que estão aqui hoje e secam amanhã. Amém? Ele cuida dos lírios do campo. Deus cuida das rosas, das plantas, das lindas flores, que estão aqui hoje e secam amanhã. Se Deus cuida assim delas e alimenta as aves do céu, muito mais Ele te vestirá. Muito mais Ele vai cuidar de você. Ó homens de pequena fé. Amém? Ou seja, porque recebe tão pouco, porque confia tão pouco. Amém? E eu estou falando agora e estou tentando dizer, Senhor, me deixe terminar a mensagem, porque o Senhor já está curando alguns. Amém? E eu quero vocês que estão com problemas nas costas, bem aqui no meio das suas costas, bem aqui. O Senhor tem curado problemas de coluna aqui, muitas vezes. E você está aqui. E eu vejo uma pessoa e tem mais alguém com esse problema também. Quando você se assenta, o seu cóccix, depois de um tempo, te dá muita dor, certo? Você pode ficar em pé agora em nome de Jesus. Amém? E não vai embora agora, certo? Eu não estou falando para ficar em pé e ir embora. Amém? É você? Você tem dor no seu cóccix? Depois de um tempo? Quando se assenta? Eu preciso que uma irmã vá agora e ore por ela. Se puder, uma irmã, coloque as mãos nas costas dela. Mais alguém? Lá em cima? Isso, eu já te vi. Certo? Lá em cima? Ok. Lá em cima, bem alto. Isso, certo, glória a Deus. Olha, primeiramente vamos orar por aqueles que têm essa dor bem no meio das suas costas. Alguém está sentindo essa dor agora? Você está sentindo agora? Neste exato momento? Isso às vezes acontece só depois de um tempo. Ela vai e volta durante o dia, mas se você está sentindo acene, aquele irmão lá em cima, isso. Está sentindo dor? Pai, em nome de Jesus, toca nele agora. Agora mesmo, coloque as suas mãos nas costas, em nome de Jesus. Eu libero a cura agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pelas tuas feridas. Toda vértebra nessa área seja restaurada. Eu oro, Pai, para que os discos entrem no lugar. Eu oro, Pai, para que qualquer tipo de degeneração seja agora regenerado em nome de Jesus. Faz um milagre criativo, Senhor, nas suas costas. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Obrigado, Senhor. Obrigado. Irmão, você pode se mexer um pouquinho, se encurvar, se mexer. Mexa um pouco. Ah, você pode? Gostei disso. O que você está sentindo? Como está? Glória a Deus. Olha, alguém falou para você que tem algo que está degenerando? Alguém te falou isso? Você fez um exame médico? O que eu vi agora mesmo é Deus te dando algo novo. Ele está te renovando agora mesmo. E por isso conseguiu mexer, irmão? Glória a Deus. Obrigado, Senhor. E eu oro por eles agora, em nome de Jesus. Agora mesmo. Libera a cura, Senhor. Começa a se mover agora. Mesmo sentindo a dor agora, saiba que Deus está te curando. Amém?
E não vai voltar em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, glória ao Senhor, glória ao nome de Jesus. Pode se sentar. Eu creio que você recebeu. Obrigado, Senhor. Olha, muitas vezes sabemos porque alguns estão sentindo dor e a dor vai embora. E assim sabe que recebeu, mas tem casos como esses que não dá para falar porque tem a dor, mas ainda estão sentindo a dor, mas não sabem que já foram curados. Então escreva para nós e nos conte isso, ok? Nós queremos ouvir daquilo que o Senhor fez. É o que o Senhor tem feito, então dê a Ele a glória. E toda honra, amém? Amém? Não. Podemos falar de herança sem esse tipo de coisa acontecendo, ok? Amém? Pais, prestem atenção agora porque eu vi uma criança tremendo com febre. E chegou um momento que a criança ficou tremendo. E eu acho que foi muito recentemente, nesta manhã ou ontem, que aconteceu. E se você é o pai dessa criança, fique em pé. E a criança teve uma febre alta e você ficou preocupado e você veio hoje pela fé. Onde você estiver, por favor, fique em pé e o Senhor vai curar esta criança com você a representando, ok? Então fique em pé. Me ajude a procurar quem é esse pai. Isso pode ser também para qualquer pessoa que está assistindo nos outros lugares onde temos pessoas assistindo, ok? E não se esqueça, eles fazem parte de nós, da nossa igreja, amém? A irmã que está em pé aqui, certo? Foi o seu filho? Eu vejo uma criança pequena e Her grandson, o que estava acontecendo com ele? he had high fever yesterday E ele tremia? and trembling. Foi ele mesmo, eu o vi numa cama e ele estava tremendo. E a família toda preocupada. O Senhor está curando essa criança. Enviamos essa palavra agora, Pai, em nome de Jesus. E te agradeço, Senhor, porque o menino está bem. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai, porque ele está bem, no nome maravilhoso do Senhor Jesus. Olha, o Senhor me manda dizer para você, diga aos pais deste menino qual a idade dele. 1 year old. Há um chamado de Deus para este menino. Certo? Eu sinto que este menino foi chamado por Deus. E essa não é a primeira vez que ele tem tido problemas físicos. Ele já passou por muitos ataques, não é isso? Pode verificar isso, por favor? That's right. Ok. Ele foi chamado e o diabo pode sentir e ver os anjos ali por causa da batalha espiritual. Então ore por ele toda noite. Cubra essa criança com o sangue de Jesus. Faça essa oração todos os dias. Amém? Não se preocupe. Olha, tem mais conosco do que com eles. Amém? Tem mais anjos do que espíritos ruins e é maior o que está conosco do que o que está no mundo. Essa criança vai viver e essa criança vai crescer forte em sabedoria, estatura e favor diante de Deus e dos homens. Amém? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode se sentar. Glória a Deus. Obrigado, pastor Lawrence. Certo, obrigado. Outro. Ok. Vou orar por ele também, em nome de Jesus. Eu vi uma criança, mas você está falando que tem dois. Olha, eles estavam tremendo, com febre. Não? Foi aquele por quem nós oramos, mas vamos orar por esses também, ok? Pai, em nome de Jesus, liberamos uma palavra de cura e restauração, agora mesmo, para essas crianças. Em nome de Jesus, ordenamos que a febre saia em nome do Senhor Jesus. Cura completa. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Amém. Olha, damos graças a Deus por essas mulheres, porque se não fosse por elas, o que aconteceria se elas não fizessem isso? O que aconteceria se não tivessem demonstrado uma fé simples e ousada? Ou o desejo de tomar posse da sua herança? Todas as filhas de Israel, depois desse dia que estavam nessa situação, não teriam também a sua porção. Amém? Mas por causa delas, uma nova lei foi criada, e essa lei faz com que qualquer uma das filhas que não tinha irmãos, amém, herdarem do seu pai. Dou graças a Deus, porque a fé ousada tem consequências que nem podemos ver mais pra frente. Olha, não contei essa história só para falar disso. Olha, tem mais uma razão. Você sabia que os reis de Israel, de Salomão em diante, o filho de Salomão, Roboão, diga Roboão, ele cometeu um grande erro, ele não tinha a sabedoria que o seu pai tinha.
Ele ouviu o conselho dos jovens, que falou para ele ser duro. Você tem que ser duro, homem. Mas alguns conselheiros, que eram mais idosos, falaram para Roboão, e esses conselheiros tinham ouvido bem de perto a sabedoria do rei Salomão. Eles acompanharam o reinado de Salomão. Mas olha, o filho de Salomão, de uma certa forma, buscou conselho com os mais novos, aquela geração dele, e falaram para ele ser duro. É a mesma história. Os mais velhos falaram, seja gentil com o povo, fale com jeito com eles. Certo? Tente agradá-los, seja bom com eles, paciente, ame o povo. Parece simples, não é? Certo? E esses conselheiros eram da época de Salomão, quando Salomão estava vivo. Hoje é a mesma história. Ah, tem que falar duro com eles. Bi, 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 bi. Se você falar bi, 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 as pessoas vão achar que você é duro. Vão falar que você é legal. Nada legal. Se não controlar sua língua, não vai controlar nada. A Bíblia diz que aquele que tem um espírito bom é um homem de grande entendimento. A Bíblia diz assim, em uma outra versão. E no hebraico é um espírito legal. A Bíblia fala desse espírito. A Bíblia diz que ele, que pode até mesmo vencer a sua ira, é melhor do que aquele que toma uma cidade. É melhor do que Napoleão, é melhor do que Alexandre o Grande, melhor do que os conquistadores e de todos os heróis da Segunda Guerra Mundial. Amém? No mundo inteiro, os heróis são heróis, isso mesmo, mas o que faz alguém ser maior do que eles? Alguém que controla a sua ira. Então aquilo que é domínio próprio, por Cristo, é mais importante do que tomar uma cidade. De acordo com Deus. Amém? Faz da pessoa ser maior do que todos os heróis.